Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, eu sei que tu tá esperando mais um reality aqui no canal, mas vamos falar de uma série que acabou de estrear lá na Netflix, é muito boa. Vamos falar sobre o Eternauta. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera não, aperta inscreva-se. Toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco se já assistiu essa série e, claro, considere tornar-se membro se for possível. Por apenas R$ 4,99 você poderá ajudar o nosso canal a crescer e estar cada vez mais pertinho de vocês. E vai entrar mais conteúdo novo, se tudo der certo essa semana, inclusive vai entrar mais conteúdo novo lá, exclusivo para membros, então não perca esta oportunidade, né? Certo. A gente sabe que a gente tá devendo o final de Amor no Espectro, vai sair se tudo der certo essa semana também, e andou estreando reality novo na Netflix, que eu acho que vocês vão gostar, a gente vai soltar aqui o Primeiras Impressões em breve também. Mas vamos falar aqui sobre o Eternauta, que é uma série, é uma produção argentina, que conta inclusive com o Ricardo Darín, que é um dos maiores nomes, se não for o maior nome do cinema argentino, e latino de um modo geral, né, pelo menos quando a gente pensa em nível global. E é baseado numa história em quadrinho lá de 59, é não, isso? 50. É da década de 50, mas a primeira publicação foi em 57. Então, vai de 57 a 59 e vai... Então, tem detalhes que eu não posso contar da história, então a gente no final vai falar mais detalhes. Mas tem premissas gerais que você pode contar. A premissa geral aqui, né? É um pai que... E aí a gente vai acompanhar... Tô falando mais da série agora, né? A gente vai acompanhar a história de um pai que tá numa sexta-feira tranquila, jogando truco com os amigos, até que uma neve misteriosa começa a cair sobre Buenos Aires, a energia elétrica acaba, toda a Argentina, fica tudo... na verdade. Porque eles estão em Buenos Aires, então no começo eles só sabem que é Buenos Aires que está afetada, né? E aí ele vai começar a entrar em desespero, porque ele percebe que ele descobre que essa neve é tóxica, mas ele precisa descobrir aonde a filha dele está, e a partir daí vai desenvolver a busca dele pela filha para saber se ela está em segurança ou não. E aí a gente tem todo o desenvolvimento da história. Bom, a história, ela é muito bem escrita, muito bem feita, muito bem produzida. Gente, uma fotografia belíssima. É claro que a gente está falando de um futuro distópico, né? Uma realidade que não existe, mas eles são muito felizes na reconstrução. A gente não leu o quadrinho, a gente deu uma pesquisada sobre apenas, mas existe inclusive uma edição na Amazon, se você quiser comprar. Tem uma edição comemorativa, muito bonita, inclusive. Acho que estava R$167, uma coisa nesse sentido. Você encontra na Amazon, então quem gosta de HQ, quem quiser investir, acho que vale a pena. Eu estou realmente considerando. E a história é muito interessante. E apesar de ter sido escrita em 50, na década de 50, e ela não ter visto grande parte das situações que a gente viveu no mundo, parece que o cara conseguiu, na sua imaginação, perceber certos problemas, certas situações que a gente vive ainda nos dias de hoje. E a partir dessa grande história ficcional, você consegue se ver representado, principalmente através dos personagens. E aí você vai ter, claro que viver uma situação inusitada, incrível, e se ver dependendo um do outro e sem muito bem entender o que está acontecendo. Eu acho que todo mundo vai, de alguma forma, identificar, principalmente na época do Covid que a gente viveu aqui, apesar de não ser uma coisa assim tão letal quanto essa situação que eles viveram, mas eu acho que a gente vai se sentir muito representado nessa série. A gente já falou que o Darín tá na produção e assim, eu não assisti tantas produções do Darín assim, mas todas as produções que eu assisti ele sempre esteve muito bem, né? E eu acho que faz muito sentido o Darín participar dessa produção, primeiro porque talvez seja a maior produção argentina da Netflix, né, em termos de escala, em termos de propaganda, numa série de coisas. E aí a Netflix precisa, né, que tenha um nome, mesmo que a ideia da produção inicial não tenha sido da Netflix, a Netflix só vai comprar se você tiver um nome realmente que chame a atenção. E na Argentina não tem nenhum nome que chame mais a atenção do que o Darín, de novo, quando a gente trata de mundo, né? E aí quando você termina de assistir o último episódio, tem mostrando ali uma parte de make-off, falando da produção. E eu acho que faz muito sentido, então, você ter ele ali, porque ele dá um carimbo de qualidade para a produção, ele dá um carimbo de
de que está sendo feita uma coisa séria, e sem querer entrar na história do quadrinho, mas o quadrinho é considerado uma das obras-primas das HQs na Argentina. Quando a gente foi dar uma pesquisada, muitos consideram que ele foi um marco de revolução na produção de histórias em quadrinhos na Argentina. Tá? E eu estava até pesquisando aqui, porque o que acontece? O Eternauta, ele fica muito... Ele gera um impacto muito grande e fica marcado na história da Argentina, porque o que vai acontecer também, eu estava procurando aqui para ver, porque o criador, que é o Hector Oesterheld, ele vai sumir durante a ditadura argentina. Então isso também vai fazer com que o Eternauta se torne um personagem que vai ser um marco de... que eles mesmos tratam depois no make-off da coletividade, assim, né? O autor falava isso, que o Eternauta, na verdade, era um símbolo do poder, da coletividade, da união das pessoas. E da resistência. E da resistência das pessoas quando elas estão unidas, e isso fica mais forte ainda quando você tem o cara sumindo durante a ditadura. E aí faz muito sentido também dentro das obras que o Darín costuma fazer, né, ou pelo menos que chamam mais atenção. Que chega no público internacional. Você ter sempre ele debatendo algum aspecto social dentro das obras que ele vai fazer. Mas não é só o Darín que está lá, assim como a HQ vai buscar essa coletividade, a série precisa também que tenha o apoio coletivo dos outros personagens, e todos eles conseguem entregar muito bem o que cada personagem precisa, né? O que a gente brinca aqui. Quem tem que ser irritante consegue ser irritante muito bem. Quem tem que ser um perigo consegue ser o perigo. E uma coisa que eu sei que incomodou um pouco a Ana... Tu tá arrumando. Mas meu medo é fazer barulho. Uma coisa que eu sei que incomodou a Ana, mas que pra mim não incomodou, e eu também não sei como tá lá no quadrinho, é a questão dos cortes das cenas, né? Então eles não perdem muito tempo com algumas coisas que talvez... outras produções fossem levar mais tempo. Então, eles estão se dirigindo para um determinado ponto. A série não perde muito tempo mostrando essa jornada. Eu ia falar disso, porque assim, são 6 episódios. E eles estão bem enxutos. Então você não tem, como, por exemplo, séries coreanas que eu curto muito, uma construção muito lenta de personagem, de situação, de história. Ele não te prepara muito. Então, de alguma forma, assim, o suspense é constante na série. Um clima de tensão. Um clima, assim, de angústia, no sentido de você não saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer daqui a pouco, e nem o que está acontecendo por trás de tudo isso, o que está causando tudo isso e como vamos lidar com tudo isso. E, ao mesmo tempo, assim, o que me incomodou foi a montagem, eu acho até assim. Por quê? Quando você está, por exemplo, no ponto A, você é transportado para o ponto B sem você ver, às vezes, esse caminho. Você vê um personagem que, de alguma forma, a gente não sabia onde ele estava, ele aparecer sem você ver claramente a jornada dele. Talvez pode ser que a gente veja essa jornada numa continuação na segunda etapa, né? Pelo que a gente entendeu. Não sei se vai ser segunda temporada ou segunda parte, né? Não, a gente fala temporada. É temporada. Então, assim, é claro que tem muita coisa que tá solta ainda, muita ponta para ser amarrada, mas esses 6 episódios, eles são bem redondinhos e muita informação você já recebe aqui mesmo. Então, assim, apesar do clima de mistério, as informações vão sendo dadas para você, tá? Você não vai ficar no escuro todo o tempo. Você vai recebendo informações mais ou menos sobre o que está acontecendo com aquelas pessoas e mais ou menos o que está ocasionando toda aquela situação surreal com eles. Mas eu acho assim, isso que eu acho que eu gostaria de mais. Porque como a série é muito boa, pra mim, eu teria assistido 12 episódios tranquilamente numa primeira temporada. Até porque eu curto essas coisas mais longas mesmo. Mas eu acho que pra quem quer dinamismo sem ser frenético, porque ele não tem tantas cenas de ação, isso é importante dizer. Ele tem algumas cenas de ação, mas não tem muitas cenas de ação. Mas eu acho que ele vende e ele consegue ser bem redondo, bem legal. Eu tô gostando muito, vou ficar ansiosa esperando. E eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu detesto quando demora muito tempo, até porque eu sou dessas pessoas que gostam de maratonar, mas eu vou aguardar ansiosamente. Como eu falei, pra mim não incomoda, eu acho que eles na verdade ganham um tempo ali pra dar um dinamismo maior. Tem uma cena ali que eu gostaria de ver melhor, assim, mais coisa da cena, que é uma cena que se passa numa igreja, mas eu acho também que eles já não mostraram até pra reduzir o orçamento, pra não gastar dinheiro ali. Eles economizam alguns efeitos especiais.
Você vê que nitidamente, e que realmente assim, seria legal? Seria, mas somaria trama? Não. Não. O que a trama precisava. Porque, de novo, né? É uma trama que vai falar sobre a humanidade. Né? Como a gente já comentou, vai falar do coletivo, da união do coletivo, e não existe união de coletivo se você não tiver o ser humano. E é sobre isso que a série vai falar sobre as perdas do ser humano, vai falar como o ser humano age em situações extremas, vai falar como o ser humano às vezes opta por se sacrificar pelo bem maior, como alguns seres humanos optam por não se sacrificar pelo bem maior. Quando algumas pessoas tendem a, por exemplo, a buscar o individualismo nessas situações, outros, ao contrário, né, buscam o coletivo, outros buscam o poder e a força de uma forma para sobreviver àquela situação, mas é sem dúvida nenhuma uma série sobre sobrevivência, né? Você tem um inimigo externo não identificado e uma situação em que você precisa de alguma forma encontrar meios de sobrevivência. E claro, cada um com as suas características e com a inteligência humana, né? Com o que eles possuem ali naquela situação, eles tentam compreender o que está acontecendo ali e de alguma forma se preservar e sobreviver àquilo. E isso também é série muito inteligente, não tem nenhuma saída muito mirabolante, não. Eles conseguem compreender uma coisa que nós mesmos assistindo compreendemos o mesmo que eles estão compreendendo e eles vão encontrar as saídas que a gente basicamente talvez também na mesma situação encontrasse. Então também acho que a série, de novo, ela é bem realista nesse sentido de vamos colocar seres humanos naquela situação. E ao mesmo tempo acho que ela é bem universal. É uma série que, apesar de se passar na Argentina, eu acho que você em qualquer parte do mundo vai se identificar, vai conseguir compreender aquele grupo de pessoas que basicamente também estão ligadas por laços de amizade, tem um grupo de amigos, né, que inicialmente são pessoas que se conhecem há muito tempo, são amigas há muitos anos, e essa amizade também é importante para eles, nesse ponto de confiança que eles precisam ter para conseguir sobreviver ao que está acontecendo, e principalmente confiar na inteligência e nas habilidades que cada um tem dentro daquela realidade ali. Vale lembrar, né, que a gente está falando de uma publicação que sai pós Segunda Guerra Mundial. Né? Então, início de Guerra Fria. E aí, o mundo entrando na Guerra Fria. Então você tem um mundo que está ali numa busca pela militarização, um mundo que está numa busca pela padronização do pensamento da sociedade, né? Um mundo que vai entrar em paranoia de quem você pode confiar, de quem você não pode confiar, e a série vai trazer isso. E, de novo, também, um mundo dividido. Sim. Você tinha até mesmo, você vai encontrar vários países nesse período divididos, né, entre ocidental e oriental, dentro do próprio Ocidente. Né? Não estou falando nem do Oriente global, não. No próprio Ocidente você tinha a parte da Alemanha Oriental Ocidental, você tinha a questão dos países que ficavam no leste europeu, que todos eles grande parte deles acabaram sendo anexados pela União Soviética. Então você tem um mundo dividido entre, de alguma forma, dois polos, que no caso era a Rússia e os Estados Unidos, e tudo que depois gravitou e começou a acontecer em decorrência disso. Inclusive, nesse período, várias guerras vão ser detonadas exatamente após a Segunda Guerra Mundial, para de alguma forma consolidar essa demarcação desses dois países. A própria Argentina vai passar pela Guerra das Malvinas, né? Que na série ela é abordada, mesmo que ela não... O termo, né, Guerra das Malvinas ou Guerra dos Falklands não seja citado, ela fala uma constante na série. E aí, quando eu falei, né, dos anos que foi publicada, a Ana comentou que era da década de 70, porque parece que em 69 saiu uma outra versão. É publicado novamente, e essa publicação é mais atualizada. E aí a gente teria que pesquisar melhor para entender por que ela é considerada mais... eu fui pesquisar para ver, foi bem depois. Mas ele fala da guerra em Falklands, né? Sim, mas aí isso acho que ele já trouxe para a série em si, entendeu? Não no quadrinho. E uma outra coisa que eu acho interessante, assim, é que... Deixa eu só dar mais aqui. Então a gente só precisa saber, vai ter que dar uma pesquisa melhor para saber o porquê que é considerada mais politizada, se eles introduziram novas ideias, novos conceitos, se eles colocaram mais informações, mais explicações, essas coisas.
A guerra foi em 82. E, gente, eu vou te falar, eu não estudei na escola muito disso aí, não. Tem pouquíssimas informações Eu sobre lembro de isso aí. ter falado sobre, mas não foi algo que aprofundou tanto. Não, se foi falado en passant, que eu lembro, eu sei que existiu, mas eu não lembro de ter estudado sobre. Fiquei curiosa. Eu sou curiosa sobre as coisas. E aí, porque na série é uma percepção de que ele lutou mesmo, guerra, guerra, guerra. Ele é um cara que era atirador profissional. E assim, houve um conflito sangrento que o marcou, de alguma forma. Para poder falar disso, a gente vai precisar entrar numa parte que tem que agora, né, Cláudia? Spoiler! Então a gente agora vai falar sobre coisas que a gente já leu do que o quadrinho trata, né, e sobre teorias que a gente vai fazer aqui de por onde a série pode seguir para as próximas temporadas. Se você não se incomoda com spoiler, fique aqui. Se você se incomoda, valeu, até a próxima. Não deixa de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Clica no sininho pitadinho, considere se tornar membro do nosso clube de membros. E valeu, até a próxima. Mas você que ficou aqui, o que acontece, né? O quadrinho, na verdade, a história começa com um jornalista recebendo a visita do Eternauta, que é um cara que vem do futuro para dizer para ele, para falar para esse jornalista sobre uma crise que o país, que o mundo vai passar e para as pessoas começarem a se proteger dessa crise. A gente já sabe, né, que o Eternauta é o personagem do Darín. Isso fica meio óbvio pela divulgação, por isso tudo, mas isso fica mais claro ainda, porque eles podiam fazer uma pegadinha, né, querer fazer uma pegadinha, isso fica mais claro ainda porque no final ele fala que ele conhece um cara, porque ele já passou por aquela cena novamente. Então, de repente, a gente está falando da Guerra das Malvinas, algo que foi antes do livro, da HQ, desculpa, porque na série a gente de repente vai estar vendo o cara vivendo aquilo, e no final ele vai voltar para contar para o jornalista o que eles têm que fazer para se proteger. Ou então, pode ser que tenha na HQ o que o Eternauta comente, que ele já vem indo e voltando há muito tempo, até achar o ponto em que ele vai conseguir fazer com que as pessoas consigam lutar contra essa ameaça, que é uma ameaça alienígena. Como eu não li o HQ, mas pelo que eu pude perceber, o jornalista, pelo visto, é aquele Rupert Mosca. E ele aparece no final do quinto episódio. Do quinto? Do último episódio, não? É do último? Acho que era do último. Ou do quinto, do último, dos últimos episódios. Ele aparece anotando tudo que está acontecendo, porque ele não quer esquecer tudo que está acontecendo ali. Mas esse jornalista já está no acontecimento dos fatos, né? Então eu não sei como é que eles organizaram essa história exatamente. Se você, por acaso, é um amante de HQ e leu e sabe mais ou menos, conta pra gente, mas bota um alerta de spoiler aí, pra galera não ficar chateada com a gente, nem com você. Bota então um alerta e comenta conosco sobre isso. Mas eu acho que assim, a história, ela vai caminhando pro mistério, primeiro aquela neve doida, né? E que ninguém sabe exatamente se é o ar, e depois eles entendem claramente que é a neve, e aí depois eles conseguem descobrir como que eles podem se proteger daquela neve. E claro que, se você pensar no ataque, ele é muito eficiente, porque ela mata inicialmente um grupo grande de pessoas. Depois ela vem com uma segunda ameaça, que são os besouros. E aí aqueles besouros também fazem uma segunda limpeza de matar pessoas mesmo. E aí você tem um grupo de sobreviventes muito mais, de alguma forma, até organizado, mas ao mesmo tempo menor. Sim. Porque muita gente morreu. Por mais que eles já possam estar mais organizados, mais conhecendo a ameaça que está pairando sobre eles, mas eles ainda têm alguns componentes que eles não conhecem como um todo, eles não sabem exatamente de onde que veio aquilo, nem como se defender exatamente daquilo, mas eles já estão mais ou menos organizados. E ao mesmo tempo, você começa a perceber que existe uma inteligência por trás daquilo tudo, claro. Existe uma lógica por trás daquilo tudo e existe um comando que está organizando aquilo. E, ao mesmo tempo, esse grupo alienígena, né, a gente está entendendo até agora, ele está controlando também alguns sobreviventes. Que é a paranoia do pós-Segunda Guerra Mundial, de você não poder confiar no seu amigo. E aí você não sabe, até porque inicialmente esse controle não se vê tão evidente, né?
É meio só alguns estranhamentos que você percebe que a pessoa tem, os esquecimentos, mas depois você vê que eles vão acabar. Também a dominação também vai sendo aos poucos, né? Sim. Até que parece que eles são completamente dominados, que ficam hipnotizados. Porque tem o seguinte também, como a gente tá acompanhando o personagem do Darin, que ele tem os apagões dele, Aham. o outro personagem tem um apagão, o outro personagem está estranho, não quer dizer obrigatoriamente... Não, e no meio daquela loucura toda, Sim. Não quer dizer obrigatoriamente que é porque ele já tá dominado pelos alienígenas, né? E eu vou te dizer, tá? De novo, eu não li os quadrinhos. Eu não sei até que ponto, obrigatoriamente, vão ser alienígenas realmente, tá? Porque, assim, o pouco que aparece dessa inteligência que tá controlando todo mundo ali é mão com mais dedo, uma mão maior, uma mão com mais dedo, beleza, mas eu não ficaria surpreso se no final da história a gente soubesse que aquilo ali na verdade não é uma ameaça alienígena, mas é uma ameaça da própria humanidade no futuro, porque do que aconteceu com o passar do tempo, a evolução da espécie, ou problemas de bomba atômica que mudaram as pessoas, então eu não ficaria surpreso com isso também não. até porque a gente procurou o significado da ideia da palavra Eternauta, é um viajante do tempo, né? Um viajante milenar. Porque na Alguma coisa nesse verdade a palavra surgiu por causa da HQ, né? Então é justamente, e aí remete ao cara que tá viajando no tempo. É porque nauta viajante, o eterno de tempo, de infinito, é isso aí mesmo. E aí você tem essa ideia. Então vai ter ainda mais, eu acho que na continuação, você vai ter mais informações sobre essa questão da viagem, enfim, sobre o tempo, compreender isso melhor. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o carisma dos personagens. Sim. E como os atores são bons. Cara, aquele grupo de amigos, então, cara, você acredita que aqueles caras se conhecem? Eu acho até que esse ator se conhecem a vida toda. Sim. Eles se conhecem a vida toda. E como isso é legal de ver, é muito gostoso. Vou te falar, passa rapidão. Tu nem sente a Até série porque os passar. episódios não são muito grandes. Não, né? não são. A Netflix, não chega a 1 hora, chega talvez 50, 40, alguma coisa, a 50 Netflix, minutos. ela tem vindo no movimento meio dorameiro, que ele percebeu que a galera Aguentava assistir, né? assistir episódios. Mas também de não uma adianta hora. fazer à toa, não adianta não ter técnica, não é só aumentar o tempo. E aí essa resolve... É toda uma linguagem. Ela resolve seguir já um caminho mais tradicional. E aí os episódios vão ter 45, tem um episódio ou outro de 1 hora, e o último 1h08, mas um episódio de 45, outro de 44, 59, 56, 49 e 1h08. E tanta coisa que acontece Uhum. em cada episódio, você vive tantas emoções com eles, e você se apega a eles tão rápido, que, cara, o tempo nem passa. E eu fiquei assim, com gosto de, cara, só 6... Por que não 8? Por que não 10? Por que não 12? Eu queria ver mais. E eu tô super, como eu já falei no começo, eu tô super ansiosa pra ver a continuação. Também tô. E eu fiquei feliz de saber que a Ana Clara tá eu interessada vou em comprar. comprar HQ. Eu tô pensando realmente em comprar isso. Ela compra e depois eu leio. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixe de se inscrever, clica no sininho para receber notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo neste canal. Considere a possibilidade de se tornar membro do nosso clube de membros por R$ 4,99 apenas, não tem distinção nos clubes, nos grupos, são todos R$ 4,99. E já foi para se inscrever, procura a gente nas redes sociais, tudo dos Dois Faladores. Valeu, até a próxima.